adoraram a Deus. Nós já pregamos sobre Noé, um homem que na época dele, a Bíblia não fala dos filhos da mulher, fala dele, que Deus achou graça em Noé. E foi Noé que foi levantado para construir a arca e para avisar o povo do dilúvio, 120 anos, pregando e construindo, mas ninguém deu crédito. Aí Jesus vem lá em Lucas 17, capítulo 17, versículo 26, 27 e 28, Jesus dizendo que nos últimos dias vai ser igualzinho o dia de Noé. E aqui esse texto que nós lemos, Deus ele trazendo justiça à nação. Se fosse nos dias de hoje, algumas pessoas podiam dizer assim, irmão Marcelo, mas na época de Abraão, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele não perguntou para Deus se tiver 50 justos. Não, por causa dos 50 eu não vou destruir. Até cair 10. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir. O povo sempre teve argumento para querer fugir da justiça e do juízo de Deus. E eu vejo aqui, é como se as pessoas quisessem fugir do juízo, mas não tem como. No tempo de Jeremias avisando que a Babilônia ia vir, que o povo ia ser levado cativo, eles riram, prenderam Jeremias, jogaram no calabouço, jogaram numa fossa. Não acreditar, e aconteceu. E o rei da Babilônia, irmãos, Nabucodonosor, ele não veio uma vez só, ele veio 3 vezes. Na primeira leva foi Daniel, na segunda leva foi Ezequiel, e na terceira leva foi o restante que estava em Israel. Foi levado para o cativo. Não só Jeremias, mas nós pregamos aqui também sobre Abacuque. Abacuque vendo a fome, a miséria, vendo as pessoas cada vez mais se afastando de Deus e sabendo que o juízo de Deus ia vir, era como se Deus tivesse calado para Abacuque. Mas depois vem a resposta de Deus. E ele mesmo abre a boca para dizer, Deus usa ele ali, para ele mesmo, no texto que ele diz assim, e o justo viverá pela fé. Porque nos dias de hoje não está diferente dos dias de Noé. Os dias de hoje não está diferente dos dias de Abacuque. Nos dias de hoje não está diferente dos dias de Ezequiel. Porque sempre houve, desde a criação, o justo e o ímpio. E Malaquias 3,18 ele diz ali, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Sempre haverá diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. E além desse texto aqui, Deus está dizendo que por mais que esses homens eles vivessem, eles estivessem vivos nessa época, Noé, Deus achou graça em Noé. Daniel, Deus achou graça em Daniel. Jó, Deus achou graça em Jó. E se esses 3 vivessem naquela época, por causa da justiça e da graça de Deus na vida deles, eles não iriam sofrer os danos, a justiça e o juízo, mas os outros iriam sim. Que poderiam dizer também, poxa, mas na época lá, como fez o bezerro, na época de Moisés, e Deus falou, vou matar todo mundo, vou destruir todo mundo. Aí Moisés diz, não, mas se matar esse povo, tem que me matar também. Se for para o Senhor destruir esse povo, que as nações vai dizer de ti, então também me mata e tira o meu nome do livro da vida. Você vê que na época de Moisés o livro da vida estava
justiça. O ímpio quer se apegar na justiça do justo. Está dando para entender, irmãos? Aquele que está na treva quer se apegar naqueles que estão na luz. Então, irmãos, no dia de hoje não é diferente. Nós vemos as mesmas coisas acontecendo. Quando o ímpio, ele precisa de Deus, às vezes ele nem procura a igreja, ele vai procurar o crente. Ô meu irmão, dá para você ir orar lá em casa? Ô minha irmã, dá para você fazer uma visita lá na minha casa, mas não quer nada com Deus. Mas quer ser abençoado por Deus, sendo que pode estar vivendo debaixo do juízo e da justiça. Aí, se você for olhar para dentro da Bíblia, a pessoa, quando ela realmente serve a Deus, irmãos, nós temos o exemplo de José. Nós pregamos sobre José, vendido, jogado no poço, levado para a prisão. Mas lá na frente ele fala para os irmãos dele: olha, tudo isso aconteceu, não precisa ter medo, porque foi Deus que permitiu para a sobrevivência de vocês. Todos os males que vocês mesmos cometeram foi permitido por Deus. Se Deus não tivesse permitido, eu não teria sido jogado no poço. Se Deus não tivesse permitido, eu não teria sido jogado na prisão. E é isso que a gente tem que colocar no nosso coração. Somos completamente independentes de Deus. Mas tem uma palavra que Jó disse para a esposa: porventura Deus iria permitir só as coisas boas. Só o celular abaixo, eu me ligo esse toque. Então, irmãos, quando nós servimos a Deus, tem um outro exemplo aqui, Asaf. Asaf era sacerdote, e Asaf também era instrumentista, era cantor. Mas Asaf, ele questiona Deus, porque ele observava, assim como você observa as coisas. Ele era servo, era da tribo de Levi, era sacerdote, mas ele questionava. E não foi uma nem duas vezes, mas várias vezes ele questionou. Por que que o ímpio prospera e o justo às vezes fica passando necessidade? Não vê esse questionamento às vezes? Por que que aquele que não quer nada com Deus às vezes tem de tudo, e às vezes aquele que obedece a palavra às vezes passa por privação? Aquele que não quer nada com Deus está cheio de saúde para dar e para vender, e aquele que serve a Deus uma vida de oração, de obediência à palavra, às vezes vive padecendo com uma enfermidade.